bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal Em Busca da Verdade. Eu sou o Davidson e hoje eu estou aqui para poder tentar explicar, por alto assim, que treta é essa que está acontecendo entre o Irã, entre Israel, aquela região toda lá da Palestina. O que está acontecendo? Por que esse povo está entrando em guerra? Por que esse povo sempre esteve em guerra? Quero que vocês prestem um pouco atenção aqui, que eu vou tentar explicar para vocês porque o buraco é muito mais embaixo, vamos dizer assim. Bom, antes de tudo, eu peço que vocês curtam e compartilhem, me deem uma força aí, dá um like aí, compartilhe o vídeo, que eu preciso de 1000 inscritos até o fim do ano. E vamos lá seguir com o vídeo. Essa guerra, essa treta aí, tudo aí vem lá da época de Abraão. Bom, Abraão, quem foi Abraão? Abraão vivia ali na parte do Oriente Médio, quando Deus chegou até Abraão e falou para Abraão sair daquela terra ali de Ur e ir para a área ali de Canaã. Qual foi o motivo de Deus ter feito isso? Naquela época ali, em que Abraão viveu, havia muitos deuses. Cada cidade, cada país, cada território havia um deus diferente. Então, praticamente Deus manda Abraão sair daquele local para Abraão não pegar aqueles costumes, daqueles deuses ali, daquela quantidade absurda de deuses que existia na época. Existem cálculos aí que havia cerca de mais de 5.000 deuses ali por região. Então Deus manda ele sair daquela região e ir para a cidade ali de Canaã, que Deus daria aquela região ali para Abraão. Então é isso que Abraão faz. Abraão peregrina pela cidade. Vou tentar botar um gráfico aqui. Abraão peregrina pela cidade ali, passando pela região de Ur, passando pela toda a área ali do Mar Morto, E o que acontece? Deus promete a Abraão também que ele teria um filho, e a descendência de Abraão dominaria aquela região, reinaria naquele local. O problema foi que a mulher de Abraão, Saraí, não acreditou, ou duvidou da palavra de Deus, porque ela já tinha uma idade mais avançada. Então, por conta disso, Saraí pegou sua serva e falou para Abraão ter um filho com aquela serva, que assim a promessa de Deus iria se cumprir. Fazendo isso, Abraão tem um filho, Ismael, e Deus diz que não é Ismael que seria o prometido, que ele teria um filho legítimo, não um filho assim fora do casamento, vamos dizer assim, Então Abraão resolve pegar Ismael e mandar para outra região, uma região próxima à Síria, lá para o Oriente Médio, aquela região toda lá. E Ismael vai para lá junto com a sua mãe, só que ele não vai desamparado, ele vai com bastante riquezas, ouros, dito que Abraão dá bastante coisa para ele ali. E Ismael, os descendentes de Ismael, os ismaelitas, se for esse mesmo nome, ismaelitas, dominam toda aquela região lá e vira o que seria hoje o povo árabe. Após disso, Abraão tem Isaac, nasce Isaac, o filho legítimo de Abraão, aquele que Deus havia prometido, e Isaac tem Jacó. Jacó é a figura histórica aí que luta contra o anjo, que depois se revela ser o próprio Deus, e o nome de Jacó muda para Israel. Vocês estão chegando lá, Passando bastante tempo, Jacó, descendente de Jacó, Israel, chega até a época do José, do Egito, lá na novela aí da Record. E o povo descendente de Abraão, Abraão já havia falecido bastante tempo, o povo descendente de Abraão e descendente de Isaac e Jacó está vivendo como escravo no Egito. Até que chega aquela figura histórica, Moisés, grande novela aí, e virou filme recorde de bilheteria. Suspeito isso daí, Enfim, virou filme aí, lá os 10 mandamentos, aquela história famosa. E o povo, quando se liberta do Egito, ganha sua liberdade, eles resolvem voltar para a terra em que Deus havia prometido para Abraão e os seus descendentes. É aí, meus caros amigos, que começa a treta, porque quando eles chegam naquela terra, já havia gente morando lá. E Deus fala, mata todo mundo, limpa geral, não deixa gado, não deixa criança, não deixa mulher, não deixa nem as plantas no chão, limpa geral, passa o rodo em todo mundo e mata todo mundo. O problema é o seguinte, que os descendentes de Ismael, filho de Abraão, parente do povo hebreu, que havia acabado de chegar naquela região ali, que havia saído do Egito, estavam morando naquelas redondezas. E o povo hebreu não quis saber, pegou, seguiu a ordem de Deus e passou de lambida, vamos falar assim. Expulsou todo o povo de lá. Daí começou a treta. Veio os amalequitas, veio os assírios, teve guerra, teve aquilo e tudo mais. Aí se você quiser saber mais detalhes dessa guerra, eu recomendo você ler a Torá. E caso você não saiba, a Torá e o Antigo Testamento
é a mesma coisa, então recomendo você ler um dos dois aí e ficar por dentro dessa guerra toda ali que teve no momento. Enfim, até que chegou a época aí de um homem, vamos falar o primeiro hippie da história, o homem de paz e amor, o homem super tranquilo que não queria saber de guerra, o famoso Yeshua. Não, você não sabe quem é Yeshua? Ah, então tá. O famoso Jesus. Ah, Jesus você sabe, né? Então, Jesus, ou Yeshua, que é o nome dele na língua ali, que eu não sei qual é a língua, não sei se é árabe, hebraico, sei lá. Vou botar aqui qual é a língua que falada naquela época. Pronto, tá aí a língua. Enfim, Jesus chegou lá, ou Yeshua, e começou a falar que não tem que ter guerra, que tem que amar os seus inimigos, amar os povos vizinhos, e o povo reconheceu ele como Messias, ele se autoproclamou Messias. Aí começou a primeira divisão, porque o povo judeu não aceitou Jesus como Messias não. Falou, não, esse cara aí não é Messias não, esse cara é um farsante. Esse foi um dos motivos de terem crucificado ele. Né? Enfim, Jesus foi como vou falar, um marco muito importante, né, na história, que separou os povos. Primeira separação dos povos ali. De um lado estava o povo seguidor de Cristo, os cristãos, e do outro lado os judeus, que seguiram a sua caminhada ainda aguardando o Messias. A história muda, vamos falar assim, quando chega um outro sujeito chamado Mohammed, ou para nós aqui, Maomé. Maomé chegou e falou, Jesus não foi o Messias não. O enviado por Deus sou eu, porque o anjo Gabriel chegou e falou comigo. E ele falou para eu reescrever a Bíblia. Agora a Bíblia aqui é o Alcorão que eu escrevi, e vocês têm que seguir isso daqui. Até aí, beleza. O que ocorreu foi o seguinte, quando Maomé morreu, o povo ali que seguia Maomé precisava de um sucessor. E é aí que começou a divisão entre os sunitas e os xiitas. O que é isso? Os sunitas acreditavam que o sucessor de Maomé teria que ser aquele que estava próximo a ele ali durante a morte. E os xiitas acreditavam que o sucessor de Maomé deveria ser aquele o parente mais próximo de Maomé. Aí começou a primeira divisão e os primeiros ideais começaram a se dividir. O que vocês têm que entender é o seguinte, que a religião muçulmana, ela tem várias vertentes, assim como o cristianismo. O cristianismo tem a católica, tem o protestantismo, dentro do protestantismo tem um montão de divisão também. Então, dentro da religião muçulmana ali, existe várias vertentes também. E uma dessas vertentes é a vertente mais radical de todas. Então, os irradistas, eu vou deixar o nome aqui para caso eu tenha pronunciado errado. Os irradistas, eles acreditam que tudo que eles conseguem tem que ser através da luta, da força, né? Então, por conta disso, que eles acreditam que eles devem sim retornar para aquela parte ali de Israel, de Jerusalém, que aquilo dali é a terra santa deles, eles têm que conquistar aquilo dali. Todos os muçulmanos, a maioria, vamos falar, a maioria dos muçulmanos acreditam no mesmo ideal, se eu posso falar assim. Qual o ideal é esse? Que política e religião para eles são a mesma coisa. Então, o cara que está na política ali, ele tem que seguir o Alcorão, certo? E ele tem que seguir o Alcorão. E mais uma coisa ali que eles acreditam que todos os povos, não só eles, todos os povos têm que seguir a mesma linha de conduta. Por isso que quando algum país fala mal de Maomé, a coisa fica feia, porque vocês não estão seguindo a conduta da religião deles. Então aí começa essa guerra aí toda por conta disso, porque é um povo que tem pequenas diferenças ali, que quer conquistar o outro território daquele povo. Mas as diferenças são mínimas. Vamos lá, vamos às diferenças entre esses povos. Vamos lá. Os judeus, vocês já sabem que seguem a Torá, eles seguem a religião o islamismo, certo? E eles acreditam que o enviado de Deus ainda virá. Eles estão aguardando a chegada do Messias, certo? Os cristãos, eles seguem a Bíblia, ou seja, tanto o Antigo Testamento, a Torá, quanto o Novo Testamento, o Testamento escrito pelos discípulos de Cristo. E eles acreditam que o Messias já veio, que o Messias é Jesus Cristo, ou Yeshua, como alguns preferem, certo? Agora, os muçulmanos, o povo árabe, eles acreditam que o Jesus não foi o Messias, que ele não foi o mensageiro, que o mensageiro de Deus foi Maomé, e eles seguem o Alcorão.
São essas, basicamente, a diferença. Todos esses povos descendem de Abraão. Todos esses povos, vamos lá, são irmãos, são parentes. Têm a mesma linhagem ali. Esses povos deveriam fazer? Eles deveriam fazer o seguinte: ó, vamos nos juntar, vamos nos unir, somos parentes, somos irmãos, vamos todo mundo morar na mesma terra aqui. Você na sua casa cultua o seu Deus, eu na minha casa cultuo Jesus, você cultua Maomé e pronto, fica todo mundo de boa. Mas não, cara, os caras, eles querem fazer guerra, eles não acreditam nisso por conta da religião muçulmana. Ah, vale um lembrete aqui, nem todos os muçulmanos são hebreus, tá ok? Alguns se converteram a serem muçulmanos. Agora, o islamismo eles seguem uma linha bem diferente, para vocês ficarem mais fácil de entender. Os cristãos de hoje em dia, vamos lá, as testemunhas de Jeová, o pessoal que chega lá domingo de manhã batendo na sua porta, te acordando daquele sono, certo? Eles acreditam que, o pessoal cristão acredita que através da evangelização eu consigo levar a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, até todas as pessoas. Beleza? Beleza. O povo muçulmano, eles acreditam o seguinte, que eu tenho que levar a palavra de Maomé até você. Beleza? Quase. Por que quase? Porque se você não quiser seguir a palavra de Maomé, há algumas vertentes, lembrando que tem várias vertentes, assim como tem testemunho de Jeová que bate na sua porta no domingo de manhã, tem um pessoal ali que fica de boa, que nem evangeliza, né? Que só troca uma ideia sobre Jesus. Algumas vertentes do povo muçulmano acreditam que se você não se aliar à religião deles, você tem que morrer. Você está errado, você tem que sofrer no chicote ali. Por isso, em muitos países muçulmanos, você é obrigado a aceitar a religião. Se você não aceitar, você é perseguido, é pena de morte e por aí vai. Agora, o povo judeu que segue o islamismo, eles acreditam no seguinte: é muito mais difícil você se tornar judeu do que essas outras duas religiões. Porque para você ser judeu tem que ter a linhagem, você tem que ser descendente de algum judeu. E para você se tornar judeu, você tem que seguir algumas regras lá, tem que fazer, vamos lá, como se fosse a católica. Para você se tornar católico tem que fazer o catecismo, né? Eu não sou católico, então me perdoem se eu cometi alguma gafe aqui. Mas se tornar católico tem que seguir aquele manual ali para virar católico. Caso contrário, você não é católico. É a mesma coisa judeu, você tem que seguir aquele manual ali para se tornar judeu. O povo muçulmano não, ele acredita que se você não seguir, tem que seguir na força, não tem opção, entendeu? Isso não são todos, vale lembrar esse ponto de vista. Mas por conta dessa persistência ali do povo muçulmano, e o Irã, que segue isso bastante à risca ali, que tem essa guerra até hoje. Tem a maioria, vale lembrar que a maioria dos muçulmanos, e com certeza o Islã, o povo judeu ali, é perseguido por conta dessa desinformação. Por conta dessa desinformação que as pessoas acreditam que todos os muçulmanos, que todos os judeus são terroristas. Então quando vê um judeu já fica com o olho aberto assim, quando vê um muçulmano com aquele turbante lá, acha logo que vai vir uma bomba e... Não, gente, é uma minoria de radicais, assim como tem cristão, que cristão você vai ler o Novo Testamento ali, Jesus está pregando a paz, assim como tem cristão que fez o que fez ali na porta dos fundos, né? Tacou coquetel molotov, vê o vigilante lá, eu sou vigilante patrimonial, fico me imaginando naquele local lá, ver aquele negócio pegando fogo lá e tem que apagar tudo. Assim como tem cristãos retardados, radicais, também tem o povo muçulmano que é retardado, que é radical, que quer tacar bomba, que quer fazer guerra, isso e aquilo. E por isso que essa guerra vem seguindo lá de 2000 anos, lá, sei lá, com a época de Abraão atrás até hoje. Essa guerra parece que não vai ter fim. Só vai ter fim quando o povo começar a compartilhar, quando o povo começar a ter informação sobre religião e perceber que todos eles são parentes, todos eles são descendentes de Abraão. Então, pessoal, se tem alguém aí que é radical, acho meio difícil algum radical ver esse canal aqui, né? O canal tá começando agora praticamente. Vai perceber que não tem que ter guerra, cara, tem que ter paz. Há 3 coisas que tem que o pessoal lembrar, né? Menos guerra, não vamos fazer guerra, isso não vai levar vocês a ninguém. O Deus é um Deus de paz e não é um Deus de guerra. Até no Antigo Testamento a guerra teve um propósito, acabou esse propósito, não tem mais que ter guerra. Né? E são todos irmãos, segundo motivo, todos descendentes de Abraão, então vocês não tem que fazer guerra entre vocês mesmos. Por isso que Jesus vem falando, amem seus inimigos, porque os inimigos eram irmão deles, cara. Então vocês têm que se amar, vocês têm que parar com isso, né? Paz, vamos pregar paz, vamos lutar pela paz e vamos buscar a informação. Quando você vê algum muçulmano, converse com ele. Troque uma ideia, não importa a sua religião, vocês são irmãos, são descendentes de Abraão todos. Né? Calcula-se que 90% ali, 93% do Oriente Médio e do Norte da África seja muçulmano, né?
ou seja, a mesma descendência ali, calcula-se que quase todas as pessoas têm uma certa descendência de Abraão. Existe um cálculo sobre isso daí, vou deixar na descrição do vídeo aqui esse cálculo aí, tá ok? E esse daí, gente, esse daí foi o vídeo, um vídeo mais para informar vocês por que está tendo essa guerra. Tem gente que vai comentar que essa guerra, não, isso aí veio lá da Primeira Guerra Mundial, mas antes disso já estava em treta esse povo, né? E o motivo, basicamente, é isso daí, é como se fosse herança. É como se fosse herança, sabe? Quando o pai morre e os filhos ficam brigando pela terra, é quase a mesma coisa. Essa briga dura milênios aí, né? Então, vamos se amar, vamos ter um pouco mais de sabedoria, vamos buscar a verdade. E se vocês perceberam, essas três religiões falam de um único Deus. E essa é a verdade. E é isso daí, eu sou o Davidson, esse é o canal Em Busca da Verdade. E mais uma coisa, mais importante que tudo, peço que vocês curtam e compartilhem esse vídeo para poder me ajudar. Eu preciso de 1000 inscritos até o fim do ano. Então me dê ajuda e vamos seguir buscando a verdade.